Muito bem, vamos então falar um pouquinho sobre substâncias biológicas. Nessa primeira parte, a gente vai citar uma substância importantíssima chamada água. A água, basicamente, ela é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos associados a esse oxigênio de hidrogênio. A água é conhecida como solvente universal, sendo que ela tem capacidade de dissolver as substâncias, e essa substância, quando é dissolvida pela água, é chamada de substância hidrofílica. Então, podemos dizer que é uma substância amiga da água, né? Pode dizer que é uma substância amiga, ou seja, que é capaz de ser dissolvida pela água. Enquanto a substância que não apresenta essa capacidade de ser dissolvida pela água é chamada de hidrofóbica. Em uma substância que a gente pode citar aqui como hidrofóbica, a gente pode citar o óleo, né? O óleo é uma substância que basicamente não tem essa capacidade de ser dissolvida pela água. E como é que é a água? A água basicamente ela é formada então por essa molécula de oxigênio mais dois átomos de hidrogênio, sendo que entre as moléculas de água a gente encontra as chamadas ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio conferem uma característica chamada de coesão e adesão. Quando ocorre uma forte coesão entre as moléculas de água, está se formando então a chamada tensão superficial. Essa tensão superficial ela é importante para que haja uma coesão entre as moléculas de água. Um exemplo clássico dessa ação da tensão superficial é o que você observa aqui nessa imagem, onde esse inseto apresenta então um pouso sobre uma superfície líquida e não está afundando. Além da tensão superficial caracterizada pela coesão entre as moléculas de água, nós temos também um processo caracterizado pela adesão da água, que é a capilaridade. A capilaridade ela é característica em que a molécula de água tem a capacidade de se aderir às superfícies. Por exemplo, aqui nos pequenos vasos capilares que formam o xilema, por onde passa a seiva bruta. A seiva bruta que é formada por água e sais minerais. Esse processo de capilaridade faz com que haja uma grande altura de alcance dessa água que sai justamente do solo absorvida pelas raízes. Quanto menor o diâmetro do capilar, maior será o avanço do nível do líquido dentro desse capilar. A água apresenta ainda outras funções, como a termorregulação. Devido à sua grande capacidade de absorver calor, então um alto calor específico, um grande calor de vaporização, ela é fundamental para a termorregulação, ou seja, diminuir a temperatura corporal. Por isso que é importante a ação do suor quando nossa temperatura do corpo aumenta. Também a questão do transporte de substâncias, um exemplo é a urina, que é produzida pelo rim e que é eliminada através da presença de água. E também das reações químicas. Quando a água está presente em uma reação química dentro da célula, ela pode ser de hidrólise, que vai formar então a quebra dessa molécula de água, formando então outras substâncias, e a síntese por desidratação, quando vai formar a molécula de água. Então, na síntese por desidratação, a água é produto, e na hidrólise, a água é reagente. Então, na hidrólise, a água é reagente. Na síntese por desidratação, a água é produto. Portanto, fique atento. Hidrólise, reagente. Desidratação, produto. Ok? Beba água. Água é vida, sempre aí. Tome bastante água, principalmente no verão. Ok? Um abraço e até a próxima.